Eu não esperava acordar naquele quarto. A luz entrava pelas frestas das cortinas de seda azul petróleo, tão finas que o sol do deserto as atravessava como lâminas douradas. O ar-condicionado zumbia abaixo, mas mesmo assim eu sentia o calor seco na pele, diferente de tudo que conheci em São Paulo. O lençol de linho egípcio era mais macio que qualquer coisa que já toquei. E o cheiro, jasmim misturado com sândalo, vindo de um difusor de prata na mesinha ao lado. 3 semanas atrás, eu dormia no sofá da sala da minha tia Marisa, em Guarulhos, usando um cobertor velho que cheirava a mofo. Acordava às 5 da manhã para pegar 2 ônibus até o escritório onde eu arquivava documentos por R$ 800 ao mês. Almocava marmita fria. Voltava com os pés inchados. Caía no sofá. Repetia. Agora eu estava em Abu Dhabi, na suíte de hóspedes do palácio de um sheik, usando um camisão de cetim cor de pêssego que custava mais que 3 meses do meu antigo salário. E tudo por causa de uma piada cruel. Meu primo Rodrigo sempre me achou feia. Ele dizia isso desde que éramos crianças. Narigueda, magrila, cabelo de vassoura. Aos 23 anos, ele herdou a construtora do meu tio e passou a me tratar como empregada. Eu trabalhava no departamento de arquivos. Ele me mandava buscar café. Me fazia reimprimir relatórios que ele mesmo tinha amassado. Ria quando eu tropeçava no salto furado que eu usava porque era o único que eu tinha. Quando o Sheikh Rashid Al Mazzoui enviou uma proposta de parceria para a construtora, Rodrigo viu uma oportunidade. O Sheikh tinha 42 anos, nunca se casou, controlava 70% das obras de infraestrutura do Emirado. A proposta incluía um jantar de negócios em Abu Dhabi e a sugestão de que Rodrigo trouxesse uma representante feminina da família para conhecer a cultura local. Rodrigo me escolheu como piada. Ele comprou minha passagem. Me deu R$ 1.000 para comprar alguma coisa decente. Riu quando contou para os sócios. Vou mandar a Clarice. Ela é tão sem graça que o Sheik vai ficar com pena e assinar o contrato só para nos livrar dela mais rápido. Eu aceitei porque precisava sair daquele sofá. Porque queria ver o mar de outro continente. Porque, no fundo, uma parte minha queria provar que ele estava errado. O primeiro encontro com Rashid foi no terraço do Hotel Burj Al Arab, 2 dias depois que cheguei. Rodrigo estava tenso, suando no terno cinza, falando rápido demais. Eu estava calada, usando um vestido azul marinho simples que comprei na CIA, cabelo preso num coque baixo. Rashid entrou com 3 assistentes. Alto, ombros largos, barba parada com precisão cirúrgica. Olhos castanho escuros que pareciam ler cada microexpressão. Ele cumprimentou Rodrigo com um aperto de mão breve. Depois olhou para mim. Você é Clarice? Eu assenti. Rodrigo me disse que você cuida dos arquivos da empresa. Sim. Interessante. Ele puxou minha cadeira antes que o garçom chegasse. Então você conhece cada contrato, cada planta, cada erro que já passou despercebido. Rodrigo riu nervoso. Ah, ela só organiza as coisas. Nada muito. Nada muito importante. Rashid se sentou. Eu pago $300.000 por ano para a pessoa que organiza meus arquivos. É a função mais estratégica da minha empresa. Ele me olhou de novo. Você gosta do que faz? Ninguém nunca tinha me perguntado isso. Gosto de encontrar padrões. Minha voz saiu mais firme que eu esperava. De ver como um projeto cresce do papel até a entrega. Gosto de saber que se algo der errado, posso rastrear até o documento original e descobrir onde começou o problema. Rashid sorriu. Não foi um sorriso educado. Foi real. O jantar durou 3 horas. Rodrigo tentou conduzir a conversa para números e contratos. Rashid desviava para mim. Perguntou sobre São Paulo. Sobre como eu tinha aprendido a organizar sistemas. Sobre um erro que eu tinha encontrado em um projeto de 2019 que salvou a construtora de um processo. Como você descobriu? Ele quis saber. A data de aprovação não batia com o protocolo da prefeitura. Diferença de 3 dias. Chequei o arquivo físico. Alguém tinha alterado o documento digital. E o que você fez? Guardei cópia dos 2. Levei para o advogado da empresa. Ele resolveu antes que virasse auditoria. Rodrigo sabe disso? Eu olhei para o meu primo. Ele estava vermelho. Ele assinou o bônus que eu nunca recebi. Rodrigo engasgou com o vinho.
Rashid apoiou os cotovelos na mesa. Clarice, eu preciso de alguém para supervisionar a documentação de um projeto de 200 milhões de dólares. 3 meses de trabalho. Salário mensal de 15 mil dólares, mais moradia e translado. Você aceita? Eu não consegui respirar direito por 5 segundos. Ela não pode. Rodrigo se levantou rápido demais. A Kadira raspa no chão. Ela tem responsabilidades na empresa. Eu preciso. Você precisa de quê? Rashid não levantou a voz, mas o tom cortou o ar. De alguém que você paga R$ 800 para fazer o trabalho que vale 20 vezes mais? Alguém que você manda buscar café? Silêncio. Clarice. Rashid virou para mim. A decisão é sua. Eu pensei no sofá. Na marmita fria. No salto furado. No riso do Rodrigo, ecoando no corredor do escritório. Uaceto. Se você quer saber como essa decisão mudou tudo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o que aconteceu depois disso foi muito além de qualquer contrato. Rodrigo voltou para o Brasil no dia seguinte. Sozinho. Sem o contrato. Rashid tinha cancelado a proposta com a construtora por questões de alinhamento estratégico. Fiquei. No primeiro dia de trabalho, Rashid me levou até uma sala com paredes de vidro no 18º andar de um prédio espelhado no centro financeiro de Abu Dhabi. 3 mesas, 6 monitores, pilhas de pastas etiquetadas em árabe e inglês. Esse é o projeto Varra Al-Noor, um complexo residencial sustentável com capacidade para 20 mil pessoas. Painéis solares, sistema de reciclagem de água, certificação LEED Platinum. Ele apontou para as pastas. 300 fornecedores. 50 subcontratadas. 4 auditorias simultâneas. Eu preciso que cada documento esteja cruzado, verificado e pronto para inspeção em 90 dias. Eu olhei para a montanha de papel. Depois para ele. Só eu. Você e uma equipe de 5 assistentes que respondem a você. Eu escolhi você para liderar porque você pensa como investigadora. Eu não preciso de alguém que organize. Eu preciso de alguém que encontre o que está errado antes que vire processo. Ele me deu um cartão de acesso. Laptop. Um celular com chip internacional. Qualquer coisa, qualquer dúvida, você me liga direto. Não importa a hora. Por que você confia em mim? A pergunta saiu antes que eu pudesse filtrar. Rashid parou na porta. Viral. Porque você foi a única pessoa naquela mesa que não estava tentando me impressionar. Você só estava sendo honesta. Ele deu um meio sorriso. E porque seu primo é idiota. Qualquer pessoa que ele despreza provavelmente é valiosa. Nos primeiros 15 dias, eu praticamente vivi naquela sala. Cheguei a dormir no sofá de couro 3 vezes. Os assistentes eram eficientes, mas não tinham experiência com cruzamento de dados. Eu criei um sistema de cores para sinalizar inconsistências. Verde para aprovado. Amarelo para revisão. Vermelho para risco. No 16º dia, encontrei o primeiro problema sério. Um contrato de fornecimento de tubulação metálica assinado em abril com entrega programada para julho. O mesmo fornecedor tinha outro contrato, assinado em maio, com o mesmo volume, mesma descrição, entrega em agosto. 2 compras idênticas com 6 semanas de diferença. Liguei para Rashid às 11 da noite. Encontrei algo. Estou ouvindo. Explique-ai. Ele ficou em silêncio por 10 segundos. Manda os arquivos para o meu e-mail. Agora. 1 hora depois, ele estava na sala comigo, de calça jeans e camisa branca com as mangas dobradas. Cabelo ainda úmido. Ele tinha saído do banho para vir até ali. Passemos a madrugada comparando documentos. O fornecedor tinha criado uma empresa fantasma. Mesmo CNPJ raiz, nomes ligeiramente diferentes. A segunda compra era fraude. 120 mil dólares que iriam para o bolso de alguém. Quem aprovou isso? Eu perguntei. Rashid apertou os olhos. Checou a assinatura digital. Meu gerente de compras. Hamza. Trabalha comigo há 8 anos. Você vai demitir ele? Vou fazer mais que isso. Ele pegou o celular. Disco. Espero. Hamza, reúne a equipe de compras amanhã às 7 da manhã. Sala de conferências.
Todos. Sem exceção. Desligou. Olhou para mim. Você vai estar lá. Vai apresentar o que encontrou. Na frente de todos. Meu estômago virou. Você descobriu. Você apresenta. Eu preciso que eles saibam que nada passa despercebido. Ele se inclinou na mesa. Clarice, você tem medo de homens poderosos? Eu cresci sendo humilhada por um homem que se achava poderoso. Então não. Não tenho. Ele sorriu. Foi a primeira vez que vi orgulho nos olhos de alguém por minha causa. Na manhã seguinte, a sala de conferências estava cheia. 15 homens de terno, a maioria acima dos 40, me olhando com uma mistura de curiosidade e desprezo. Hans estava no canto, braços cruzados, maxilar tenso. Rashid me apresentou. Clarice está liderando a auditoria do projeto Varra al-Noor. Ela encontrou algo que vocês precisam ver. Coloquei a apresentação na tela. Mostrei os 2 contratos lado a lado. O CNPJS. As datas. As assinaturas. Alguém aqui pode explicar por que compramos a mesma tubulação 2 vezes do mesmo fornecedor? Silencio. Hamza semexou na tzadeira. Deve ser um erro administrativo. Acontece. Acontece. Eu avancei o slide. O segundo contrato foi aprovado 6 semanas depois do primeiro. Por você. Com 3 aprovações intermediárias. Todas da sua equipe. Isso não é erro. Isso é padrão. O rosto dele ficou vermelho. Você está me acusando de quê? De criar um esquema que desviaria $120 mil. Eu já enviei os documentos para o departamento jurídico e para a auditoria externa. Eu olhei para Rashid. A decisão agora é do Sheikh. Rashid se levantou. A sala inteira ficou em silêncio. Hamza, você está demitido. Vai responder criminalmente. Os outros 3 que assinaram, suspensos até o fim da investigação. Ele olhou para o resto da equipe. Se alguém mais está envolvido em qualquer esquema parecido, sugiro que venha falar comigo nas próximas 24 horas. Porque a Clarice vai revisar cada contrato dos últimos 3 anos. E ela não perde nada. Hamza saiu da sala batendo a porta. 2 semanas depois, encontrei mais 4 irregularidades. Nenhuma tão grave quanto a primeira, mas todas envolvendo sobrefaturamento. Rashid desmontou o departamento de compras inteiro. Contratou uma empresa externa para refazer os processos. E ele começou a me perguntar coisas que não tinham nada a ver com trabalho. Confirme para eu continuar com o próximo bloco. A primeira vez que Rashid me convidou para jantar fora do contexto profissional foi numa quinta-feira, depois de fecharmos a revisão completa de um contrato problemático com uma empreiteira italiana. Eram quase 9 da noite. Eu estava com a mesma roupa do escritório, cabelo solto que tinha começado preso de manhã, olheiras marcadas. Você já comeu? Eu levantei os olhos da tela. Ele estava encostado na porta, gravata afrouxada, uma expressão cansada mas satisfeita. Ainda não. Tem um restaurante perto da marina. Comida libanesa. Nada formal. Só comida boa. Não foi um pedido. Foi um convite que soava como se ele realmente quisesse minha companhia. Não por obrigação. Tudo bem. O restaurante era pequeno, escondido numa viela entre prédios de vidro. Luzes mornas penduradas em correntes de cobre. Mesas de madeira rústica. Cheiro de zaatar e pão assando. Nada parecido com os lugares chiques onde ele costumava fazer reuniões. Nos sentamos perto da janela. Ele pediu em árabe. Quando o garçom saiu, Rashid me olhou com aquela intensidade que eu ainda não tinha aprendido a decifrar. Você sente falta do Brasil? Sinto falta de algumas coisas. Do cheiro de chuva em São Paulo. De coxinha na padaria. Do barulho da rua às 6 da manhã. E da sua família? Eu ri sem humor da minha tia, às vezes. Do resto? Não. Rodrigo ainda te liga? Ligou 3 vezes na primeira semana, pedindo para eu parar de fazer drama e voltar. Depois parou. Você bloqueou ele. Não precisei. Você o destruiu melhor que eu conseguiria. Ele não sorriu. Eu cancelei um contrato com a empresa dele. Ele se destruiu sozinho quando tratou você como lixo. A comida chegou. Hummus, tabule.
Kafta, pau serioquent. Rashid serviu meu prato antes do dele. Gesto pequeno, mas eu percebi. Posso te perguntar uma coisa pessoal? Eu estava quebrando o pão com os dedos. Pode. Por que você nunca se casou? Ele mastigou devagar. Engoliu. Bebeu água. Porque a maioria das mulheres que conheci queria o sheik, o palácio, o dinheiro, O status. Ele olhou para mim. Ninguém queria conhecer o Rashid que acorda às 5 da manhã para revisar planilhas, que toma café frio porque esquece de beber enquanto trabalha, que tem cicatriz no joelho de quando caiu de bicicleta aos 8 anos. Você tem cicatriz no joelho? Ele levantou ligeiramente a barra da calça. Pequena marca branca. Joel ho esquerdo. Tentei fazer uma manobra idiota. Quebrei o guidão e o joelho. Uri. Foi a primeira vez em semanas que ri de algo que não era nervosismo ou cansaço. E você? Ele perguntou. Já teve alguém? Um namorado aos 19. Durou 7 meses. Ele terminou porque eu trabalhava demais e não sabia se divertir. Ponto. Ele estava errado. Sobre qual parte? Sobre você não saber se divertir. Você só não tinha motivo. Ele inclinou a cabeça. E sobre trabalhar demais. Você trabalha com propósito. É diferente. Algo no meu peito se apertou. Não era atração física. Era mais profundo. Era ser vista. Depois daquela noite, os jantares se repetiram. Uma vez por semana. Sempre lugares discretos. Sempre conversas que iam além de trabalho. Ele me contou sobre a pressão da família para se casar com alguém adequada. Eu contei sobre crescer invisível numa família que só valorizava quem tinha dinheiro ou beleza. Você não é invisível, Clarice. Ele disse isso numa noite em que estávamos sentados no pier da marina, depois de um jantar de shawarma que comemos em pé. Você é a pessoa mais presente que eu já conheci. Como assim? Você presta atenção. Em números, em padrões, em pessoas. Você vê o que os outros ignoram. Isso não é ser invisível. Isso é ter uma visão que a maioria não tem. Eu não soube o que responder. Então fiquei em silêncio, olhando as luzes dos barcos refletindo na água escura. No 50º dia do contrato, encontrei algo que ia muito além de fraude financeira. Era um sábado. Eu estava sozinha no escritório, revisando os últimos contratos de terraplanagem. 3 empresas diferentes tinham fornecido serviços de escavação no mesmo lote, nas mesmas datas, com valores idênticos. Impossível. Liguei para Rashid. Preciso que você venha aqui. Agora. Ele chegou em 20 minutos. Eu mostrei os documentos. Ele fechou os olhos. Respirou fundo. Isso não é só desvio de dinheiro. Isso é sabotagem. Alguém está criando documentação falsa para provar trabalho que nunca foi feito. Se o trabalho nunca foi feito, o que tem no lugar? Terra instável. Fundação comprometida. Ele pegou o telefone. Se construirmos em cima disso, o prédio pode ter rachaduras em 6 meses. Pode desabar em 2 anos. Meu estômago gelou. Quantas pessoas morariam lá? 2.000 unidades. Famílias. Crianças. Ele ligou para o gerente de obras. Mandou parar tudo. Convocou uma inspeção emergencial. No dia seguinte, 5 engenheiros estavam no terreno. 3 dias depois, veio o laudo. 60% da fundação estava comprometida. Se não tivéssemos descoberto, o complexo teria sido um desastre. A investigação levou 2 semanas. O responsável era o vice-presidente de operações. Ele tinha um acordo com as empresas fantasmas. Embolsava 40% do valor de cada contrato falso. Já tinha desviado 3 milhões de dólares. Rashid o denunciou. Movu processo criminal. Refez toda a fundação do zero. E me levou para jantar no restaurante mais caro de Abu Dhabi. Você salvou 2.000 famílias hoje. Ele levantou a taça de suco de romã. Isso não é trabalho. Isso é vocação. Eu só estava fazendo meu trabalho. Não. Você estava protegendo pessoas que nunca vão saber seu nome. Isso é caráter. Eu bebi para esconder o rubor no rosto. Clarice. Ele colocou a taça na mesa.
A voz estava diferente. Mebexa. Mekfidadosa. Eu preciso te dizer uma coisa. Meu coração acelerou. Quando eu te conheci, eu pensei que você era competente. Nos últimos 2 meses, eu descobri que você é muito mais que isso. Você é a pessoa mais íntegra que eu já conheci. E eu? Ele parou. Respiro. Eu me apaixonei por você. O barulho do restaurante sumiu. Só sobrou o som do meu coração batendo nos ouvidos. Eu sei que isso complica tudo. Eu sei que você está aqui a trabalho. Eu sei que sou seu chefe. E eu não vou pressionar você. Mas eu precisava ser honesto. Porque você merece honestidade. Eu não consegui falar por 5 segundos. Rashid. Você não precisa responder agora. Só pensa. E se a resposta for não, nada muda. Você continua aqui pelo tempo que quiser, com o salário que merece. Isso não é chantagem. É só verdade. A verdade era que eu também tinha me apaixonado. Mas eu tinha medo. Medo de que fosse temporário. Medo de voltar para o sofá da tia Marisa. Medo de acordar e descobrir que tudo tinha sido um sonho. Eu preciso de tempo. Quanto você precisar. Passaram-se 10 dias. Eu terminei o contrato. Entreguei o relatório final. Rashid aprovou tudo. Me ofereceu renovação por mais 6 meses. Eu disse não. Eu preciso voltar para o Brasil. Ele não discutiu. Só perguntou: por quê? Porque se eu ficar, vai ser pela razão errada. Vai ser porque estou fugindo da minha vida. E eu não quero construir algo real em cima de uma fuga. Ele assentiu. Quando você volta? 2 semanas. Vou resolver coisas pendentes. Encerrar coisas que ficaram abertas. E aí? Aí eu volto. Se você ainda quiser. Eu vou querer. Voltei para São Paulo numa manhã fria de julho. O apartamento da tia Marisa cheirava igual. Café velho e umidade. Mas eu não voltei para o sofá. Aluguei um quarto num apartamento compartilhado em Pinheiros. Mandei currículo para 5 empresas. Fui chamada para 3 entrevistas. Aceitei uma proposta de analista de compliance numa consultoria. Salário de R$ 6.000. Não era Abu Dhabi, mas era digno. Liguei para Recife. Eu consegui um emprego. Parabéns. E eu quero voltar. Silencio. Depois, a voz dele, mais suave que eu já tinha ouvido. Quando? Mês que vem. Se a oferta ainda estiver de pé. A oferta está de pé. Mas não como funcionária. Meu estômago virou. Como o quê? Como a mulher que eu quero na minha vida. Sem contrato. Sem prazo. Só você e eu. Eu fechei os olhos. Senti o cheiro de jasmim e sândalo. Lembrei das luzes da marina. Do gosto do pão sírio quente. Da sensação de ser vista. Uaceto. Deixa um like se você está torcendo por essa história, porque o que vem agora vai mostrar que o final feliz tem um preço. E nem todo mundo estava pronto para aceitar. Voltei para Abu Dhabi numa quarta-feira de agosto. Rashid me esperava no aeroporto com flores brancas. Jasmim de verdade, não o perfume que eu estava acostumada. Bem-vinda em casa, ele disse. E eu acreditei que era verdade. Os primeiros dias foram os mais felizes que eu já tinha vivido. Ele me levou para conhecer o palácio de verdade. Não a ala de hóspedes onde eu dormia antes, mas a parte onde ele vivia. Terraços infinitos com vista para o deserto. Biblioteca com 10.000 livros. Uma cozinha onde 3 chefes trabalhavam diariamente. Uma piscina que tinha a forma de um peixe visto de cima. Isso tudo é seu? Eu perguntei, passeando pelos corredores de piso de mármore branco. Agora é nosso. Mas nem tudo era fácil. A família dele começou a aparecer. Primos, tios, tias. Mulheres que me olhavam de cima para baixo. Homens que questionavam por que um sheik estava desperdiçando seu tempo com uma brasileira comum. Uma tia em particular, Nura, tinha um problema comigo. Ela era filha do irmão mais velho do pai de Rashid. Tinha uma filha da sua idade que tinha sido criada para casar com ele. Meu filho merecia melhor, ela disse, quando nos vimos numa reunião familiar. Nura falava português. Tinha morado em Brasília nos anos 90.
Uma mulher com educação. Com família é importante. Não uma garota de arquivo. Eu estava usando um vestido preto modesto, cabelo preso, joias discretas. Nada que pudesse ofender a sensibilidade cultural. Mas não importava. Para ela, eu era intrusão. Eu respeito sua opinião, eu respondi, mantendo a voz calma. Mas Rashid fez sua escolha. Rashid está envolvido. Facinio. Isso passa. E quando passar, você vai estar sem nada. Sem família, sem país, sem propósito. Rashid apareceu e me levou embora da conversa antes que eu pudesse responder. Mas as palavras dela ficaram. No segundo mês, meu visto de trabalho expirou. Rashid me ofereceu um novo, mas desta vez como cônjuge de residente. Não era casamento ainda, mas era o passo antes. Você quer? Ele perguntou, segurando minha mão na cama, de madrugada. Eu quero, mas tenho medo. De quê? De estar tomando uma decisão baseada em gratidão, em alívio de ter deixado a miséria, de acordar num ano e descobrir que eu não o amo de verdade. Rashid se levantou. Acendeu a luz. Olhou para mim com uma intensidade que me deixou sem ar. Eu vou te dizer algo que você precisa saber. Gratidão e amor são coisas diferentes. E eu conheço a diferença porque minha vida inteira as pessoas me amam por gratidão. Pelo dinheiro. Pela posição. Ele tocou meu rosto. Com você é diferente. Você me olha e vê o homem. Não o sheik. Você discorda de mim quando acha que eu estou errado. Você me desafia. Você não quer nada de mim além de estar perto. Isso é amor. Como você tem tanta certeza? Porque você virou as costas para tudo que eu podia oferecer e voltou porque escolheu. Não porque precisava. Escolha é amor. Ele tinha razão. Eu sabia disso. Mas o medo continuava. Num domingo, Rashid me levou para conhecer a mãe. Ela morava num palácio separado, mas menor. Mais aconchegante. Havia livros espalhados por todas as mesas. Plantas. Decenas de netos. Era como uma casa de verdade. Sua mãe, Laila, era uma mulher forte, 60 e poucos anos, olhos iguais aos de Rashid. Ela me abraçou quando cheguei. Literalmente me puxou para seus braços, cheirando a rosas. Meu filho fala de você o tempo todo, ela disse em árabe, depois em inglês. Ele sorri mais. Travel Haminos. Dorme melhor. Qualquer mãe quer isso para seu filho. Sua mãe está tentando me conquistar, eu sussurrei para Rashid depois. Minha mãe já te conquistou. Ela quer que você fique confortável. Que saiba que tem lugar aqui. O almoço durou 3 horas. Sua mãe perguntou sobre minha vida. Meu trabalho. Minha família. O que eu sonhava fazer. Ela ouviu como se cada palavra fosse importante. Antes que a gente saísse, ela pegou em minha mão. Eu perdi meu marido há 10 anos. Nossos filhos cresceram e foram construindo vidas. Rashid trabalhou cada hora do dia porque achava que assim preenchia o vazio. Ela sorriu, e os olhos brilharam. Agora você está aqui, e ele lembra que existe vida fora de negócios. Isso é um presente. Para ele e para mim. Eu chorei no carro à volta. Sua mãe é incrível, eu disse. Ela sempre foi. Meu pai a queria em casa, fazendo filhos e limpando o palácio. Ela recusou. Trabalhou como advogada de direitos das mulheres. Meu pai aceitou porque a amava de verdade. Rashid segurou meu queixo. Isso é o que eu quero para nós. Você sendo você. Eu sendo eu. E escolhendo estar junto. Mas depois veio a carta. Era de Rodrigo. Chegou por e-mail numa quinta-feira, com cópia para Rashid, para o advogado dele e para 3 jornalistas de negócios. Ele tinha escrito um artigo denunciando que Rashid tinha sabotado a construtora dele através de influência indevida sobre uma funcionária comum que foi enviada como intermediária. Afirmava que Rashid tinha me cooptado para roubar informações confidenciais e então cancelar o contrato como represália. E acusava Rashid de tentar comprar minha lealdade com ouro e influência. O e-mail terminava com uma ameaça velada. Qualquer casamento entre eles seria considerado coerção. Meu coração parou de bater por 5 segundos. Isso é ridículo, Rashid disse, quando nos reunimos com seus advogados na sala de conferências. Ninguém vai levar isso a sério.
Pode levar, respondeu o advogado-chefe, um homem chamado Ibrahim. A reputação é moeda na região. Se essa história pega tração, você vai estar respondendo por questionamentos que vão passar dos tribunais para o domínio público. Eu me senti gelada. Isso era minha culpa. Minha presença tinha colocado Rashid numa situação vulnerável. Eu vou embora, eu disse. Os 3 homens se viraram para mim. O quê? Rashid se levantou. Eu vou embora. Se eu desaparecer, a história não funciona mais. Ele vai parecer um homem amargado que perdeu um contrato. Não um sheik obcecado por uma mulher. Você não vai a lugar nenhum, Rashid respondeu, a voz firme. Esse é meu pedido, Clarice. Ibrahim interveio. Se você sair agora, parece que as acusações dele têm fundamento. Se você ficar, fica claro que isso é uma relação legítima. Você é a prova de que ele não está mentindo. Ou sou a evidência de que ele está certo. Que eu fui comprada. Rashid se aproximou. Pegou meu rosto entre as mãos. Clarice, olha para mim. Você acredita que foi comprada? Não. Você escolheu ficar por amor? Sim. Então essa é a verdade. E nós vamos defender essa verdade. Juntos. Mas a luta foi mais dura do que a gente esperava. Rodrigo divulgou trechos da carta para uma revista de negócios. O jornalista começou a investigar. Entrevistou funcionários da construtora que meu primo tinha despedido. Tentou me encontrar, mas Rashid colocou um segurança. Tentou achar detalhes de quando eu cheguei em Abu Dhabi, quanto estava ganhando, qual tinha sido a duração do contrato. Foi tudo exposto. Meu salário de $15.000. Meu visto de cônjuge pendente. Os luxos que tinha recebido. O artigo saiu com o título: Sheik cria escândalo familiar ao oferecer fortuna para funcionária brasileira desconhecida. Rashid não dormiu aquela noite. Eu o encontrei na biblioteca, olhando pela janela para o deserto escuro. Sinto muito, eu sussurrei. Não sinta. Isso é problema meu, não seu. Mas isso é porque estou aqui. Se eu tivesse voltado para o Brasil, então você teria tido medo pelo resto da vida. E eu teria saudade. Não é melhor? Ele me abraçou. Nós vamos passar por isso. Deus não tira alguém do lixo para te deixar lá. No dia seguinte, Rashid marcou uma coletiva de imprensa. Ele se sentou numa mesa, impecável em um terno cinza, e olhou direto para as câmeras. Meu nome é Rashid Al-Mazui. Vou esclarecer alguns pontos sobre recentes acusações feitas contra mim por Rodrigo Silva, empresário brasileiro. Ele respirou. Clarice Silva foi contratada por mim para supervisionar um projeto de $200 milhões, porque ela é a profissional mais competente que eu já conheci. Não porque era uma oportunidade para me envolver romanticamente. Esse foi um bônus que veio depois. Ele levantou uma pasta de documentos. Rodrigo Silva enviou sua prima para me impressionar. Depois, quando ela fez seu trabalho melhor do que qualquer um deles esperava, ele tentou manipulá-la quando voltava para casa. Quando isso falhou, ele criou essa narrativa de que ela foi comprada. Rashid olhou para a câmera. Isso é um homem que não consegue aceitar que foi superado por uma mulher, sobre a qual ele fez piadas cruéis quando a enviou para cá. Ele abriu a pasta. Dentro havia prints de mensagens entre Rodrigo e sócios, rindo de mim, apostando sobre quanto tempo levaria para o sheik me mandar embora. Clarice Silva não é vítima de exploração. Ela é vítima de humilhação. E ela respondeu não fugindo ou se escondendo. Ela respondeu sendo brilhante. Sendo honesta. Sendo si mesma. Se isso for crime, então eu também sou culpado. Porque eu amo essa mulher. Ele saiu da coletiva sem responder perguntas. A reputação dele não foi destruída. Ela ficou mais forte. O público viu um homem defendendo aquela que amava. Rodrigo virou piada. A construtora dele pediu falência 2 meses depois. Ninguém queria trabalhar com alguém que tentava destruir uma mulher por egoísmo. Minha tia Nura apareceu no palácio uma semana depois. Pediu uma audiência privada comigo. A gente se encontrou num dos salões menores. Ela estava diferente. Menos arrogant. Mais velha. Eu estava errada, ela disse sem preâmbulo. Sobre você. Sobre Rashid. Sobre tudo. Ela se sentou.
Meu marido me contou que você salvou 2.000 famílias durante aquele projeto. Que você descobriu fraude que teria destruído vidas. Eu não respondi. E durante essa crise com o Brasileirão, você poderia ter corrido. Poderia ter desaparecido e deixado meu sobrinho sozinho. Mas você ficou. Você escolheu defendê-lo quando era mais fácil fugir. Ela levantou os olhos. Isso é caráter. Isso é integridade. Isso é o tipo de mulher que toda a família dele precisava ver. Ela se aproximou. Tocou minha mão. Bem-vinda à família. De verdade desta vez. Rashid me pediu em casamento numa noite de lua cheia, no mesmo pier onde a gente tinha comido shawarma meses atrás. Ele não trouxe anel de diamante. Trouxe uma aliança de ouro simples, com uma inscrição interna em árabe que eu aprendi a ler. Escolha. Porque foi sempre sobre você escolher, ele disse. Mia Skulher. Casei com ele 2 meses depois. Num jardim de flores brancas em Abu Dhabi, com minha tia Marisa na primeira fila da plateia, chorando. Com a mãe de Rashid segurando minha mão enquanto eu entrava. Com pessoas que 2 anos antes nem sabiam que eu existia, agora testemunhando o dia mais importante da minha vida. Mas o melhor ainda estava por vir. 3 meses após o casamento, Rashid me chamou para o escritório dele. Havia um contrato de trabalho sobre a mesa. Para mim. Como diretora de auditoria interna para todos os seus empreendimentos. Salário de $120.000 anuais. Equipe de 20 pessoas sob minha liderança. Autonomia total. Responsabilidade completa. Você merecia essa promoção a tempo, ele disse. Mas eu queria fazer isso quando você soubesse que isso não era caridade. Que era mérito. Eu assinei com as mãos tremendo. 1 ano depois, contrataram um investigador particular para encontrar informação que a gente procurava desde o começo. Descobrimos que Rodrigo tinha uma doença neurológica, que estava perdendo capacidade cognitiva há 2 anos, que suas ações tinham vindo de um lugar de desespero e confusão mental, não de malícia calculada. Rashid pagou por seu tratamento, sem contar para ele, sem esperar gratidão. Ele é da sua família, Rashid respondeu quando descobri. E por que você pediu? Rodrigo me procurou anos depois, quando estava melhor. Se desculpou com uma honestidade que me fez chorar. Eu aceitei. E então simplesmente deixei aquilo ir. 5 anos depois, eu acordava num quarto diferente do que comecei. Mas acordava ao lado de alguém que me escolhia todos os dias. Acordava com um propósito. Com segurança. Com amor que tinha sido construído em honestidade, não em fantasia. O cheiro de jasmim ainda estava lá. Mas agora vinha de flores vivas no apartamento que a gente tinha em São Paulo. Aquele que eu comprei com meu próprio dinheiro. Onde minha tia Marisa passava fins de semana. Onde eu preparava comida brasileira enquanto Rashid tentava aprender a fazer bolo de chocolate. Cada prato que ele queimava. Cada risada. Cada momento simples. Isso era o sonho. Não foi o palácio. Não foi o dinheiro. Não foi o visto ou a promoção ou a redenção pública. Foi ser vista. Ser escolhida. Ser amada não apesar de quem eu era, mas precisamente por isso. Meu primo Rodrigo vive em Portugal agora. Tem uma vida tranquila. Às vezes pensa em mim e se pergunta como tudo teria sido diferente se ele tivesse me tratado bem desde o início. A resposta é: eu teria um trabalho comum em São Paulo, um namorado comum, uma vida comum. Era preciso que ele fosse cruel para que eu tivesse coragem de ser corajosa. As ironias da vida. Mas a lição é simples. Às vezes as pessoas que nos machucam nos fazem um favor sem saber. Elas nos empurram para o lugar onde a gente sempre deveria ter estado. Longe delas. Perto de quem de verdade nos merece. Clarice do Arquivo virou diretora de auditoria. E depois virou esposa. E depois virou mulher que olha no espelho e vê brilho nos olhos. Porque finalmente, naquele rosto, alguém viu o que eu sempre tive. Valor. Se essa história tocou você, deixa um comentário. Conta sua história de transformação. De quando você foi subestimada e provou que valia muito mais. Porque essas histórias precisam ser compartilhadas. E se você tiver alguém que está sendo desprezado assim como eu fui, compartilhe esse vídeo com eles. Porque todo mundo merece saber que vale a pena lutar.